Se Jesus é o primogênito de toda a criação, isso significa que ele não é Deus. Você foi enganado a sua vida inteira. Você entendeu errado. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos começando aqui mais um vídeo do nosso quadro, no qual a gente pega algumas passagens polêmicas, passagens muitas vezes de difíceis interpretações, ou que algumas pessoas tentam forçar a interpretação para trazer a passagem algo que ela não quer dizer. E hoje, irmão, eu estou aqui para pegar uma passagem que é muito usada por aqueles que querem negar a divindade de Cristo. Aqueles que querem afirmar que Jesus era só um homem, que Jesus era uma criatura e que Jesus não era Deus. Mas, irmão, hoje eu quero te mostrar, por meio da palavra do Senhor, que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é Deus em toda a sua natureza. Irmão, quero ler para vocês uma passagem em Colossenses 1,15, que é usada por essas pessoas, que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmão, algumas pessoas pegam esse versículo de forma isolada e tentam forçá-lo a dizer algo que ele não disse. Porque eles falam que, como a Escritura está falando que Jesus era o primogênito de toda a criação, isso significaria que ele teria sido a primeira criatura a ser criada. Mas, irmão, isso mostra um desconhecimento enorme da língua hebraica e do que a palavra do Senhor de fato quer dizer. Porque, na verdade, a palavra primogênito, ela não significa necessariamente o primeiro que foi feito, o primeiro filho, o primeiro alguma coisa. A palavra primogênito também pode significar superior, algo que está acima. Então, na verdade, o que essa palavra quer dizer quando a gente puxa do original é que Jesus, ele não foi o primeiro a ser criado, mas que Jesus, ele está acima de toda a criação. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação, porque ele está acima de todas as coisas. E por isso que ele é a imagem de Deus, porque o Deus que é Pai, ele se revelou de forma humana por meio de Jesus, para que todos nós pudéssemos vê-lo e assim podermos ter acesso. Porque se Jesus não fosse Deus, nós não teríamos como ser salvos, porque nenhum ser humano pode ser puro. Mas, irmão, para que você entenda que nós precisamos ler o contexto das passagens e não simplesmente acreditar no que a gente ouve, porque alguém pode chegar simplesmente para você ler esse versículo isolado e te enganar, assim como tantos outros. Eu quero ler a sequência desse texto, porque a sequência desse texto também já deixa tudo bem claro lá a partir do versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude, e o que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre as terras, quer nos céus. Irmão, note que aqui essa passagem já deixa bem claro: tudo foi criado por meio dele. Ou seja, quem criou tudo foi Deus. Se a palavra diz que tudo foi criado por meio de Jesus, logo Jesus, ele é Deus, porque somente Deus poderia ter criado. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Deus criou todas as coisas e Jesus criou todas as coisas, porque Jesus é Deus. Então Jesus criou tudo por meio dele, porque ele tem o poder para fazer isso. E para ele próprio, porque todas as coisas são para a sua própria glória. Porque toda a criação louva e adora ao Senhor. Irmão, para mim deixar isso ainda mais claro, se a gente for lá no capítulo 2, versículo 9, também da carta de Paulo aos Colossenses, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é completamente Deus. E se isso não for o suficiente para você, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai falar: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não era como Deus, era Deus. E quando ele continua esse capítulo, ele vai falar que o Verbo era Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é
Deus. Nós devemos também lembrar que também no Evangelho de João, quando Jesus foi questionado por alguns homens, ele falou assim: antes de Abraão existir, eu sou. Jesus não falou simplesmente eu sou por uma palavra comum, mas um eu sou se referindo ao nome sagrado de Deus. Nome esse que os judeus não pronunciavam esse nome, mas Jesus se refere a ele mesmo como o eu sou, aquele que havia aparecido a Moisés na sarça ardente. Ou seja, Jesus é Deus, sempre foi Deus e para sempre será Deus. Não deixe-se enganar por aquilo que algumas pessoas querem falar para você. Porque olha que forte que o capítulo 2 de Colossenses 8 vai dizer, Paulo falando: tenham cuidado para ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque essas pessoas que querem enganar, elas vão falar de forma bem sutil. Tem algumas pessoas aí que chegam ao ponto até de adulterar a Bíblia para negar a divindade de Cristo. Adulterar, por exemplo, o Evangelho de João, onde ele fala o verbo era Deus, algumas traduções que não são traduções honestas, são traduções totalmente desonestas, vão falar como era como um Deus, querendo de uma forma bem sutil mudar todo o significado do texto. Mas a palavra de Deus ela é bem clara em diversas passagens, nos deixar claro que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. E, irmão, isso foi algo que desde o princípio da igreja sempre houve muita discussão. Desde o princípio sempre muitos tentaram negar a divindade de Cristo, mas ela se sustenta há 2000 anos. Temos essa verdade no nosso coração. Jesus é Deus e Deus, pelo seu amor, se encarnou, morreu naquela cruz por nós, mas ressuscitou, nos trazendo vida e vida em abundância. E por meio dele nós temos a salvação, porque era preciso que um sangue puro fosse derramado, e somente o sangue de Jesus poderia ser, porque Jesus, sendo Deus, era totalmente puro e livre do pecado. Então, irmão, que você tenha sempre essa firmeza no seu coração dessa verdade, e não se deixe enganar, porque aqueles que querem negar o Evangelho tentam pôr na sua cabeça. Se essa palavra te abençoou, comenta também, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.